Fala, querido aluno do IMP, professor Léo Van Holt, com a revisão, gente, dessa última parte de Estatuto dos Congressistas. Demorou, mas chegou, em que a gente vai falar sobre perda de mandato parlamentar. Está no artigo 55 da Constituição. E eu quero dizer o seguinte, gente, são 6 hipóteses, tá, de perda de mandato, tá? Em algumas delas, há uma simples declaração da mesa diretora, que é chamado de mera extinção do mandato. Existem algumas hipóteses de perda que dependem de uma deliberação do plenário da Câmara ou do Senado. São chamadas de hipótese de cassação de mandato parlamentar. A minha questão é: eu vou trazer de primeira, tá? Eu vou dizer a hipótese de perda e aí você vai me dizer se essa hipótese de perda vai ser simplesmente declarada pela mesa diretora ou deliberada pelo plenário, tá bom? Vou começar aqui. Quando o decretar a justiça eleitoral é uma mera declaração da mesa diretora. Em aula, eu dou o exemplo do ex-deputado Deltan Dallagnol, que a Justiça Eleitoral determinou a perda do mandato, tá? E isso foi objeto de uma mera declaração da mesa diretora, no caso de decretação da perda pela Justiça Eleitoral, tá bom, gente? Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Poxa, gente, essa é a hipótese de cassação de mandato com uma deliberação no plenário. É exatamente o processo de quebra de decoro, tá? É um processo ético-disciplinar que vai gerar uma deliberação no plenário. No plenário da Câmara, nós tivemos o exemplo da ex-deputada Flor de Lis, lá do Rio de Janeiro, que obteve lá no plenário da Câmara dos Deputados uma votação que gerou a perda do seu mandato, tá? E isso é uma hipótese de perda decorrente de uma deliberação do plenário, tá bom, gente? Vamos lá. Ah, que infringir qualquer das proibições que a gente estudou no podcast passado, as proibições de não poder manter ou firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, salvo se obedecer a cláusulas uniformes. O deputado ou o senador que infringir qualquer das proibições, qual é a hipótese de perda? É também por deliberação do plenário, tá, gente? Porque isso também vai gerar uma instrução, né? A casa vai ter que deliberar, vai ter provas, entendeu? Então, isso não é algo que meramente a mesa declara. Isso vai ter que ser provado, isso vai ter que ser objeto, sim, de uma discussão em plenário e de uma instrução no Conselho de Ética, tá bom? Então, as hipóteses de quebra de decoro e de proibição, tá? De cometimento de proibição, é por a deliberação do plenário. Muito bem. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Mera declaração da mesa. Gente, o indivíduo que deixou de ser brasileiro, ele perde os direitos políticos. Ou então ele foi condenado numa ação de improbidade administrativa, é possível que ele tenha a suspensão de direitos políticos. Então, isso vai ser objeto de mera declaração da mesa, tá? Essa hipótese. Agora, gente, eu quero falar da que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Deliberação do plenário, essa é a grande hipótese que é muito discutida na doutrina, porque, gente, quando você tem a condenação criminal em sentença transitada em julgado, você fica com os direitos políticos suspensos. Isso está no artigo 15 da Constituição. Mas aí aplica-se regra especial em detrimento da geral. Quando o deputado tiver uma suspensão de direitos políticos, ele vai ter uma mera declaração da mesa. Por exemplo, ação de improbidade administrativa. Mas especificamente a hipótese de suspensão de direitos políticos da condenação criminal transitada em julgado, porque a condenação criminal transitada em julgado é uma hipótese de suspensão de direitos políticos,
lá do artigo 15, mas está aqui expressamente no artigo 55 como hipótese de deliberação do plenário. Então, ele foi condenado criminalmente, em sentença transitada em julgado, não perdeu o mandato, tá? Isso vai gerar uma necessidade de uma deliberação do plenário. É uma situação peculiar, mas que a gente tem isso na literalidade, gente, da Constituição, tá certo? E a condenação criminal em sentença transitada em julgado, portanto, é também hipótese de deliberação. E aí, na verdade, o que é que eu queria dizer? Condenação criminal transitada em julgado, proibição e decoro parlamentar. Tem um D, tem um P e tem um C. Eu brinco que é o Departamento de Polícia Civil. Decoro, Departamento de Polícia Civil, decoro, proibição, Departamento de Polícia, né, e condenação criminal civil. E quando a Polícia Civil prende, ainda tem que. É uma brincadeira que eu estou fazendo, gente. Quando a Polícia Civil prende, ainda tem que ter todo um processo para poder declarar perda de mandato. Agora, está faltando uma última hipótese de mera extinção, que é a mera declaração da mesa, mas é para o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a que fração das sessões ordinárias, gente? A um terço, a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou missão por essa autorizada. Se tiver em licença, ou se tiver em qualquer licença, gente, ou se tiver em missão autorizada pela Câmara, isso não conta como falta. Mas faltou a terça parte das sessões ordinárias em cada sessão legislativa, é uma mera declaração da mesa, tá? É mais uma hipótese de mera declaração. Só que aí o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a decretação da justiça eleitoral, que é uma mera declaração. Eu tenho a falta, né, que é faltar a terça parte das sessões, e eu tenho a privação de direitos políticos, perda ou suspensão de direitos políticos. Então, eu tenho, vamos lá, eu vou brincar que é DPF, tá? O Departamento de Polícia Federal. D de decretação da justiça eleitoral, é meio forçado, mas é isso aí, porque talvez justiça eleitoral, né? Eleitoral fosse melhor, uma paciência. Decretação da justiça eleitoral. P é de privação de direitos políticos e F de falta, tá? E quando a Polícia Federal prende, já é uma mera declaração, porque o negócio ficou pesado. Então, é uma mera declaração da mesa diretora. Se foi legal para você, mas se não foi, você cria aí seu próprio mnemônico, tá? Decretação da justiça eleitoral, falta a terça parte das sessões e privação de direitos políticos, tá? É quando você tem a mera declaração da mesa diretora. Só que aí, gente, o que é que acontece? A gente vai ter que ver agora alguns detalhes, para finalizar, alguns detalhes de uma e outra hipótese, tá bom? É o seguinte, nós temos no parágrafo 2º do artigo 55, nos casos de decoro, proibição e condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara e pelo Senado. E aí, gente, é decisão do plenário, como eu falei, em caso de quebra de decoro, infração de proibição ou condenação criminal transitada em julgado, mas é maioria simples ou maioria absoluta? Maioria absoluta para que em plenário haja declaração haja decretação, né, haja uma decisão do plenário pela perda do mandato, maioria absoluta. Essa decisão, essa votação é fechada ou aberta? Aberta e nominal, não é secreta, tá? É aberto e nominal. E mediante provocação de quem, gente? Tem 2 ilegitimados para poder provocar a abertura de um processo de cassação de mandato parlamentar. Quem são esses 2 legitimados? A mesa da casa do indivíduo, mesa da Câmara se for deputado, mesa do Senado se for senador,
ou PPCN, partido político com representação no Congresso Nacional, são os 2 legitimados. E, no caso do parágrafo terceiro, tá, os legitimados aumentam para 3, que é uma mera declaração da mesa diretora, no caso de, privação de direitos políticos, justiça eleitoral e falta, tá certo? O que é que eu quero, a terça parte das sessões, salvo licença ou missão autorizada pela casa. Quem são os 3 legitimados, gente, para a hipótese de extinção do mandato? A mesa da casa, de ofício, PPCN, partido político com representação no Congresso, basta ter um deputado ou um senador, esse partido político pode representar em uma casa ou em outra, tá? Basta ter um deputado ou um senador, ele é um PPCN, ou provocação de qualquer membro da casa. Provocação de qualquer membro da casa, Câmara ou Senado, para que um deputado haja, né, a provocação da mesa para ela simplesmente declarar a perda do mandato por causa de que ou a Justiça Eleitoral decretou, ou houve a privação de direitos políticos, ou haverá, né, ou houve a falta a um terço das sessões, salvo licença ou missão autorizada. Bom, gente, é isso, tá, que a gente tem, mas é uma declaração pela mesa, tá, apenas, registrando que nos 2 casos assegura-se a ampla defesa. No caso dessa hipótese de extinção aqui, gente, é uma ampla defesa meio mequetrefe, porque a Justiça Eleitoral já decretou. Que ampla defesa é essa que a Constituição concede? É uma ampla defesa pro forma. Olha, é isso mesmo? Você tem alguma coisa a dizer? Mas não vai rediscutir o caso judicial que foi decidido, não, gente, tá? É uma ampla. Agora, tem ampla defesa no caso de um terço, né? Faltar um terço das sessões é uma hipótese de extinção e aí tem ali uma pequena discussão, tá? Então, em alguns casos tem uma ampla defesa maior, em outros uma ampla defesa menor, nesses casos de privação de direitos políticos, decretação da justiça eleitoral, e aí sim uma ampla defesa maior mesmo, quando falta um terço das sessões. Eu vou afirmar algo, você vai me dizer se está certo ou errado. A renúncia de parlamentar submetido a processo que possa levar à perda de mandato terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais do processo, certo? A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, essa renúncia terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais do processo. Com isso, a gente encerra o assunto. Um abraço, até o próximo podcast.